Como saber se aquilo em que acreditamos de fato é a verdade? Saudações a todos, mais um vídeo do canal Vai na Bíblia e hoje vamos falar sobre a verdade. Os principais questionamentos da humanidade são quanto à nossa origem, identidade, propósito, moralidade e destino. Ou seja, de onde viemos, quem somos, por que estamos aqui, como devemos viver e principalmente o que acontece após a morte. Será que é possível conhecer a verdade sobre essas questões? E se for possível, onde está a resposta? Na ciência ou na religião? Alguns vão dizer que a verdade nem sequer existe. Porém, quem faz esse tipo de afirmação está tentando defender uma verdade, a de que não existe verdade, o que não faz sentido. Se a verdade não existisse, não haveria razão alguma para se aprender qualquer coisa sobre qualquer assunto na vida. Além disso, exigimos a verdade em praticamente todas as áreas, principalmente naquelas que afetam o nosso dinheiro, os nossos relacionamentos, nossa saúde e a nossa segurança. Dificilmente encontraremos alguém que goste de ouvir mentiras e ser enganado. A realidade é uma só, nós precisamos da verdade. Mas afinal, o que é verdade? Verdade é uma afirmação que está conforme os fatos ou a realidade. Toda verdade é absoluta, imutável, transcultural, completa e exclusiva. Ela não depende dos nossos sentimentos ou preferências. Se alguma coisa é verdadeira, ela é verdadeira para todas as pessoas, em todos os momentos e em todos os lugares. Quem afirma que a verdade é relativa, por exemplo, está afirmando algo verdadeiro ou relativo? Quem afirma que não existe verdade absoluta está absolutamente certo disso? Quem afirma que a verdade dele é diferente da nossa está afirmando algo verdadeiro só para ele ou para nós também? Tais afirmações são falsas em si mesmas. O fato de um daltônico, por exemplo, enxergar um objeto numa cor diferente não muda a verdade sobre a cor original daquele objeto. Assim como não deixa de ser uma verdade o fato de que ele enxerga aquele objeto numa cor diferente. A verdade é absoluta nos dois sentidos. Gosto, opinião ou perspectiva não muda a realidade sobre as coisas. A verdade simplesmente existe. Ela não pode ser inventada, ela precisa ser descoberta. A questão é como isso acontece? Como descobrimos a verdade sobre as coisas? Um dos principais métodos para se encontrar a verdade são as evidências. Através da observação do mundo ao nosso redor, nós podemos chegar a conclusões razoáveis sobre praticamente todos os assuntos. Sabemos, por exemplo, que objetos caem por conta da lei da gravidade, mesmo sem fazer o teste com todos os objetos. Sabemos que todo ser humano é mortal, mesmo sem observar a morte de todas as pessoas. Porém, nem sempre é possível ter esse mesmo tipo de certeza em outras questões. A razão disso é que somos seres finitos e que nem sempre conhecemos todos os particulares que envolvem uma questão. Até mesmo a ciência se utiliza de algum tipo de fé para preencher as lacunas no conhecimento. Outro importante método para se descobrir a verdade são os princípios autoevidentes da lógica. O primeiro deles é a lei da não contradição. Ela ensina que informações contraditórias não podem ser verdades ao mesmo tempo. Se algo é verdadeiro, o seu oposto é falso. Um exemplo disso é a própria existência de Deus. Enquanto alguns afirmam que Deus existe, outros afirmam que ele não existe. Os dois não podem estar certos ao mesmo tempo. Se um estiver certo, o outro está errado. Já o segundo princípio é a lei da exclusão do meio termo. Significa que ou algo é verdadeiro ou não é. Não existe uma terceira opção. Mesmo quando alguém afirma que não é possível conhecer a verdade sobre um determinado assunto, essa verdade continua existindo independente do conhecimento que se tenha sobre ela. Por fim, o método mais eficaz para se conhecer uma verdade sobre qualquer assunto é a combinação da ciência com a lógica. Quando formulamos um argumento a partir de premissas verdadeiras, a conclusão sempre será verdadeira. Exemplo: todo animal é mortal. Os cachorros são animais. Logo, todos os cachorros são mortais. Enquanto a ciência identifica que as premissas são verdadeiras, todo animal é mortal e os cachorros são animais, a lógica nos dá a conclusão verdadeira de que todos os cachorros são mortais. Ou seja, verdades nos conduzem a outras verdades. Mas e quanto à religião? Será que somente a ciência lida com fatos, enquanto a religião permanece meramente no campo da fé? Realmente, muitas das crenças que as pessoas possuem não são apoiadas por evidências ou baseadas em provas.
mas apenas na preferência e naquilo que elas acham atraente. Muitos possuem crenças baseadas na religião dos pais, dos amigos ou da cultura em que vivem. Outros formulam crenças com base em vontades e sentimentos. E por mais que os sentimentos sejam sinceros, querer que algo seja verdadeiro não faz com que aquilo se torne verdadeiro. A questão principal é: qualquer ensinamento, religioso ou não, só é digno de confiança se apontar para a verdade. Caso contrário, ele deve ser completamente rejeitado. Mas será que é possível descobrir se existe verdade na religião? Afinal, embora as religiões tenham algumas semelhanças, elas discordam em praticamente todas as questões principais, como a natureza de Deus, a natureza do homem, criação, pecado, salvação, céu, inferno. As religiões possuem mais crenças contraditórias do que complementares. E como as verdades excluem seus opostos, significa que não é possível que todas as crenças religiosas sejam verdadeiras. Deus é um ser pessoal, como afirmam os cristãos, ou uma força impessoal, como afirma a Nova Era? Se um está certo, o outro está errado. Jesus morreu e ressuscitou dos mortos, como a Bíblia afirma, ou isso não aconteceu, como afirmou o Corão? Mais uma vez, se um está certo, o outro está errado. Com tantas religiões existentes no mundo, como saber qual delas diz a verdade? Se é que alguma delas diz a verdade. A grande notícia é que, além da investigação científica e lógica, muitas das afirmações feitas pelas religiões também podem ser avaliadas por meio da investigação histórica. Afinal, nenhuma crença religiosa séria pode ignorar a história. Quando esse tipo de investigação é feita, algumas crenças se mostram perfeitamente aceitáveis, enquanto outras claramente improváveis. O primeiro e mais importante passo no processo da busca pela verdade na religião é investigar a principal afirmação feita por ela, a existência de Deus. É óbvio que, como seres humanos limitados, não possuímos o tipo de conhecimento que vai nos dar uma prova absoluta da existência de Deus. Porém, como tudo que veio a existir possui uma causa, podemos observar se os efeitos apontam ou não para a existência de um ser superior. Contudo, antes de investigar a verdade sobre Deus e sobre as questões religiosas, é preciso pontuar algo muito importante. Será que a nossa resistência para acreditar em algo é apenas intelectual ou também é volitiva e emocional? Quais seriam as implicações se a verdade sobre Deus é que de fato ele existe? Quais seriam as implicações se aquilo que a Bíblia ensina de fato é a verdade? Será que estaríamos dispostos a rever nossas atitudes e nossas crenças? O grande problema é que quando se trata de questões religiosas que envolvem moralidade, muitos não querem a verdade. Afinal, verdades morais constrangem nossa consciência. Por essa razão, muitos tentam ajustar a verdade para que ela se encaixe em suas próprias convicções, ao invés de ajustar suas convicções para que elas estejam conforme a verdade. Se queremos a verdade sobre tudo, inclusive na moralidade e na religião, precisamos estar dispostos a suportar as consequências dessa verdade. Se Deus não existe, também não existe uma maneira certa ou errada de se viver. Não importa o que fazemos ou no que acreditamos, pois o destino de todos é o pó. Por outro lado, se Deus existe, então é bem provável que também exista um significado e um propósito para a vida, e que as escolhas que faremos hoje nos afetarão não somente aqui, mas também na eternidade. Será que se tivéssemos respostas satisfatórias sobre Deus e sobre a Bíblia, estaríamos dispostos a rever nossos conceitos e, se preciso, abandonar nossas crenças atuais? Se a resposta honesta é não, talvez a nossa busca não seja pela verdade. E a verdade é que existem muito mais evidências que apontam para a existência de Deus do que o contrário. No próximo vídeo nós veremos como é possível ter um alto grau de certeza nessa questão. Porém, já sabemos que nem mesmo as provas mais evidentes podem convencer quem não está disposto a acreditar. Vai na Bíblia, fica por aqui. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, o seu comentário, compartilhe o vídeo nas redes sociais e se inscreva no canal para ser notificado quando o próximo vídeo for publicado. Fica na paz e até a próxima.